Então, eu vou começar lendo o relato da Fernanda Pezeto Raimundo. E ela me mandou dizendo o seguinte: Oi, Fabi, eu sou a Fernanda e sou sua seguidora lá no YouTube. Sou de São Paulo. Meus pais moram no Brás e quando me casei, eu fui morar no Jabaquara. Acho que é a sua região, pelo que me lembro de você comentar em um de seus vídeos. Mas eu moro na China. Isso mesmo, longe pra caraca. Longe pra caraca. Eu tenho 38 anos, já meio veinha, hahaha. Miga, não fala assim porque eu tô quase lá. Não me desanima. Sou casada há 15 anos e tenho um filho, Thomas, de 4 anos. Oh. Me mudei do Brasil com meu marido em 2007. Fomos para Istambul e ficamos lá por 3 anos. Depois, moramos em Antuérpia, na Bélgica, por 5 anos e em 2015 viemos para Suzhou, na China. Eu não sei se é assim que se fala. Suzhou fica a 2 horas de carro de Xangai. Morar na China é um super desafio, mas é um baita aprendizado. Nós nos mudamos porque meu marido é professor de matemática e ele dá aulas em escolas internacionais. Eu fiz psicologia em São Paulo, na Universidade de São Judas. Trabalhei em RH em clínica, mas quando me mudei para a Turquia, sem saber falar online em inglês, eu sofri muito mesmo. Foi difícil para mim porque eu sou uma mente tagarela e lá não tinha como ter amigos. Super te entendo. Porque eu não falava nem o inglês nem o turco, mas aprendi inglês e, curiosamente, hoje sou professora de inglês numa escola chinesa bilíngue. Quando cheguei na China, sofri um pouco porque a cultura é bem diferente. Eu morei 5 anos na Europa e lá tudo é muito fácil e simples, e aqui não é bem assim. Conheci um grupo de brasileiras e uma delas é a minha melhor amiga, a Lizzie. Ela e o marido são budistas. Comecei a ir nas reuniões e me apaixonei. Nasci em um lar católico, não tão praticante assim. Com o tempo, meus pais, que já acreditavam em Deus bastante mesmo, passaram a frequentar o centro espírita kardecista. Eu também fui muito e gosto muito de espiritismo. Daí uma época frequentava a igreja São Judas aí no Jabaquara e até me crismei. Depois passei a frequentar o centro espírita novamente. Fora do Brasil ficou meio difícil frequentar o espiritismo e eu sempre continuei lendo e estudando em casa. O budismo foi um presente e uma surpresa. Não tive todas as respostas para as 1000 perguntas que tinha, mas as respostas que tive já me convenceram. Aqui, fazemos reuniões na casa da Lizzie 2 vezes no mês. É muito gostoso. Eu pretendo estudar mais, mas no momento faço mestrado e estou super atarefada. A prática e o estudo do budismo me dão forças e eu hoje sou muito mais feliz. Nossa, quanto aprendizado! Minha família toda é daí de São Paulo, então é engraçado porque eu não tenho medo que eles não aceitem. Acho que eles são bem abertos sim, mas ficam me perguntando como devo falar ou quando. A Fernanda tinha me mandado, antes de me mandar o relato completo, que ela estava com dificuldade de contar para os pais que ela tinha escolhido uma religião diferente. Já sei que alguém vai me perguntar, mas você não acredita em Deus? E aquele seu vídeo em que você aborda esse assunto é excelente. Eu morri de rir quando você fala que dá uma treta. E dá mesmo. Pois é, acho que será uma questão de lidar com a curiosidade da minha família. Minha mãe talvez resista um pouco. Conheço ela e sei que ela vai achar bem estranho. Sim, meu marido super me apoiou e ele tem interesse em aprender sobre o budismo. É interessante porque as pessoas que ficam sabendo por mim mesma que eu estudo budismo, muitas delas têm curiosidade e me pedem para eu mandar informações. Pretendo montar um grupo, sei lá, no WhatsApp talvez, para dividir com as pessoas que tiverem interesse sobre o budismo. E olha que terei 3 grupos, um em português, um em inglês e um em espanhol. Seus vídeos são muito bons mesmo e como disse, você é bem fofa. Obrigada. Verdade. Já dividi seus vídeos com minhas amigas aqui, elas adoraram. Fiquei muito feliz com sua resposta. Parabéns pelo seu empenho, pelos seus vídeos, por dividir suas histórias. Continue. Um super abraço, Fernanda. Nossa, Fernanda, que legal! Você precisou chegar lá na China para conhecer o budismo, sendo que a gente precisa mesmo dessa força e propagar o nosso budismo para mais pessoas conhecerem. Talvez quando você morava aqui, você nem sabia que existia. Então é bem importante a gente repassar essas informações adiante para a gente conseguir conduzir outras pessoas também para o caminho da felicidade, né não? E o segundo relato é de um inscrito bem antigo aqui do canal, é do Kevin Yuri Fushiki Silva. Ele é da RM Ponta Porã, de Mato Grosso do Sul e tem 20 anos. E o relato dele diz o seguinte: morei no Japão durante 10 anos da minha vida e lá enfrentei grandes desafios por ser estrangeiro e deficiente.
Não consegui fazer amizades com laços verdadeiros. Na escola, era caçoado e sofria muito por discriminação. Insultos como lixo, inútil, eram constantes, além de me tratarem como uma sujeira. Havia uma pessoa que, ao tocar em mim, ia se higienizar. Sofri muito e relatava aos meus pais, porém eles não percebiam o real impacto causado, tratando como algo passageiro e banal. Conheci um amigo que me inseriu e juntos conseguimos reverter o quadro de bullying. Nos últimos anos no Japão, pude finalmente conquistar as amizades que tanto pretendia. Mas quando eu cheguei a essa conquista, fui informado que tinha de retornar ao Brasil pela crise. Não entendia direito o porquê daquela decisão, mas meu retorno estava programado para a viagem final de ano da sexta série. Então, estava tranquilo. Retornando ao Brasil, a adaptação não foi fácil. O choque cultural foi enorme, além de não conseguir fazer amizades pela timidez e não conseguia aceitar minha família. Não enxergava como família pelo tempo que ficamos separados. E estava tudo certo para a volta ao Japão. Na última semana antecedendo minha volta, meu pai sofreu um grave acidente que gerou sequelas, sendo impossibilitado de retornar. Através disso, entrei em grande depressão, sem amigos e tendo que conviver com uma família que nunca havia conhecido. Passei a detestar o Brasil. Nesse período, busquei a religião como forma de compreensão de meus desafios, pois meus pais novamente não entendiam. Tenho uma deficiência congênita, possuo apenas 75% da massa cerebral, afetando todo o lado direito do meu corpo. Não entendi o motivo por isso ter acontecido comigo. As respostas eram sempre de conformismo e uma promessa de vida melhor após a morte. Não era feliz. Minha avó, que na época era praticante ativa do budismo, notou minha tristeza e convidou para uma reunião budista. A primeira reunião que participei foi da DE, que é a Divisão dos Estudantes. Lá, encontrei pessoas maravilhosas que me receberam sem discriminação no olhar. Realmente um carinho humano que sempre busquei. Nesse período, tinha 12 anos. Retornei para casa e não conseguia me esquecer daquela atividade animada e das pessoas que nela estavam. Participei de mais algumas reuniões e depois fiquei sem participar durante um tempo. Sempre que ia a minha avó, escutava ela recitar Daimoku e algumas atividades ocorriam na casa dela. Em 2011, aos 15 anos, quando participei da reunião de palestra, decidi que essa seria a minha religião. Retornei com forte desejo de me converter, mas meus pais não eram praticantes e falar com eles seria difícil. Recebi a orientação de que se realmente quisesse, era para recitar Daimoku, pois não há oração sem resposta, e assim fiz. Quando fui falar, a resposta foi que se era para minha felicidade, eles não iriam impedir. E assim, me converti aos 15 anos em junho de 2011. Durante todo o tempo participava das atividades. E logo fui colocado para fazer shikai, tirar shiki, recepção, entre diversas outras oportunidades. Era inserido constantemente nas programações e isso me fazia ficar muito alegre e com uma disposição imensa. Além disso, ingressei no Taion Gakutai, tocando flauta adaptada para uma mão. Graças ao intenso Daimoku e constantes participações nas atividades, reverti o quadro de depressão e timidez e pude finalmente desfrutar de uma condição de plena felicidade. Em 2012, no período do exame do budismo, realizei intensos estudos, consegui aprovação no exame e com a luta realizada, pude ser aprovado para o IFMS. E em 2013, possuí a imensa boa sorte de ser selecionado para a terceira Academia dos Sucessores Ikeda 2030 em São Paulo. Lá, pude compreender a minha verdadeira missão como cidadão do mundo e intensifiquei ainda mais a minha luta. Em meio a todos os desafios, fui nomeado responsável de comunidade do distrito. Fiquei imensamente grato. Os desafios só aumentavam. Na Gakutai, troquei de flauta para escaleta. Desculpa, eu não sei o que é escaleta. Quando todos tocavam, não conseguia escutar o som do instrumento, porém, desafiava para ao máximo tocar no coração das pessoas. Na escola, não conseguia manter boas notas, ficando retido e com várias dependências. Foi quando decidi retornar à escola normal, sendo retardado meu ensino médio, retrocedi um ano. Nesse período, meu primo veio morar conosco e, vendo meu desafio, decidiu receber o Gohonzon. Meu primeiro shakubuku, novamente, imensa alegria, mas os desafios não paravam. Nesse tempo, meu pai começou a manifestar sinais de alcoolismo. Em uma noite após uma reunião, retornei e vi que ele estava discutindo com meu primo. Como ele também não sabia falar japonês, usei o termo Kinishinaide, que é não liga. No entanto, meu pai, que não entende o idioma, se ofendeu e começou a discutir comigo. Minha mãe entrou na discussão para me defender e essa confusão quase resultou em separação. Abalado,
Falei ao meu pai o que seria de mim sem ele. E embora estivesse empregado, a frase dele foi dolorosa. Você não significa nada para mim. Muito triste, voltei ao quarto em lágrimas e na manhã seguinte restei Daimoku para compreender o que havia acontecido. Passei a acumular um ressentimento pelo meu pai, pois cenas de embriaguez e discussões se repetiam constantemente, ferindo especialmente minha mãe emocionalmente. Havia períodos em que ela viajava e meu pai não retornava para casa. Decidi que reverteria esse quadro e intensifiquei ainda mais a minha luta e desafio de Daimoku, chegando a realizar 3 horas por dia. Em 2014, recebi a oportunidade de ser nomeado como responsável da DE Futuro, formando assim a cúpula da DE nomeada como Superliga da DE. No Taiô, mudei para trompete, desafiando toda a minha circunstância. Nesse período, comecei a luta como Shokichiu, que é secretário. Através de toda a luta empreendida, meu pai minimizou o consumo, restringindo algumas saídas com retorno e até bebidas em casa. Hoje, atuo com a gratidão por tudo que ocorreu, porque consegui me desenvolver e consolidar ainda mais a minha prática. Atualmente, minha relação com meu pai é de extrema alegria, tendo grandes amigos e amo o Brasil. Através da luta pela DE, decidi que quero cursar artes cênicas e atuar pelo departamento artístico da BSGI. Sou imensamente grato aos meus companheiros e veteranos por sempre me incentivarem e ensinar-me o verdadeiro significado de amizade e persistência. Compreendi o significado de ter um mestre da vida. Caramba, Yuri, é uma luta de tantos anos e com resultados surpreendentes. Enquanto tem pessoas que acreditam em milagres, essa sua revolução humana foi uma coisa, acredito que um exemplo de inspiração para muitas pessoas. Volta e meia eu recebo e-mails de pessoas que sofrem de alguma deficiência e achando injustas e ainda não entendendo um pouco sobre karma e missão. Então, com certeza, esse seu relato de vitória vai inspirar muita gente e com certeza foi realmente um relato muito, muito maravilhoso. Gente, super obrigado pelos relatos. Se você também quiser enviar o seu relato, você pode me mandar no e-mail afabiporaí@hotmail.com. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos novos vídeos e você pode também ver os diversos vídeos dessa playlist, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!